Oi? Eu estava chamando o auxiliar das palestrantes também pode tirar, tá? Viu, Ada? Ela disse que vai dividir a aula dela para você ver como você agora eu tô colocando a cabuleta também. Sejam todos bem-vindos a essa casa que é de todos nós, o Centro Espírita João Evangelista. Ficamos felizes que vocês tenham escolhido, né, passar essa horinha aqui com a gente, buscando, né, essa doutrina, né, que sempre tem muito a nos dizer. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Não, né? Que bom. Boa noite também aos nossos amigos que nos assistem, né, pelo Facebook, Instagram e agora também pelo YouTube, né? Não, pelo YouTube não. Pelo Face e pelo Instagram. Sejam muito bem-vindos, recebam também todo o nosso carinho e a nossa gratidão. E para iniciar os trabalhos dessa noite, a gente começa primeiro cantando duas músicas que a gente gosta muito de cantar e a oportunidade que a gente tem assim, mais intimamente de cantar é sexta-feira, né, gente? Então vamos. Não fiquem inibidos. Cantem. Quem canta, seus males espantam. Amor
paz, ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, pela floresta, pela coragem de mudar, pela justiça, a liberdade, pela beleza de te amar. Paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, pela floresta, pela coragem de mudar. Paz pela paz, a liberdade, a liberdade, pela beleza de te amar. Um mundo novo, a esperança, pela coragem de mudar, pela justiça, a liberdade, pela beleza de te amar, pelas crianças, pela floresta, pela coragem de mudar. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus e vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras,
É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Agora que a gente já está assim, bem íntimo, né? Já nessa harmonia toda, eu vou convidar a nossa companheira Silvia para a leitura da página de hoje. Por favor, querido. Boa noite. Boa noite. Do livro Vigiai e Orai, Carlos Abacelli, irmão José. Caminho certo. Não te esqueças de que a tua vida toma a direção dos teus passos. O caminho que percorres é o de teus interesses e necessidades. Existem caminhos para os cimos e estrada para o abismo. Acautela-te contra os atalhos. Caminhos de aparência tranquila, mas repletos de desilusões. É penoso recomeçar a jornada depois de longo trecho percorrido. Certifica-te de que estejas no rumo certo. Facilidades extremas são indícios de caminhos sinuosos. Muitas pedras de tropeço são degraus de ascensão, escoras para os teus pés. Não te apresses, passo a passo, avança sustentando a cruz. Então vamos aproveitar esse momento para fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus, Mestre querido, por mais esse momento de estarmos reunidos nessa casa que tanto nos oferece. Obrigada, Senhor, por sermos essas criaturas que buscam em Ti tudo o que necessitamos diante de todos os exemplos, de todas as ferramentas que o Senhor belamente nos deixou através dos seus ensinamentos. Que, como a página disse, passo a passo nós vamos caminhando na direção dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, buscando a orientação de tudo que nos é concedido. Que tenhamos olhos para perceber tudo que está ao nosso redor, para que esse nosso passo seja sempre envolto de luz, de bênçãos. E assim vamos caminhando, Jesus, seguindo os teus passos. E nesta noite nós temos muito a agradecer e agora te pedir que envolva as nossas companheiras, Deus e Raquel, que vai nos trazer as reflexões do seu Evangelho. E, Senhor, abençoe a todos nós aqui presentes, derrama sobre nós as suas bênçãos, para que possamos sentir a sua presença, o seu amor e o alívio para aquelas situações das quais ainda temos dificuldade, que o Senhor bem sabe quais são. Abençoa também os nossos lares aqui representados na nossa cidade e todo aquele irmão mais necessitado que possa também sentir o teu amor. E assim te pedimos, Senhor, permaneça conosco hoje, agora e sempre.
Que assim seja, graças a Deus. Bom, agora é o tempo de vocês, meninas. Raquel vai falar primeiro? Então vem, Raquelzinha. Menina. Menina. Ainda mais com esse cabelinho com carinho de menina, assim, parece até minha filha. Boa noite, companheiros. Só viemos porque sabemos que a Cida ia falar que éramos meninas. Só assim pra gente se ver, né, Carlos? Que bom que a gente veio, que bom que a gente aceitou o convite da vida para estarmos aqui, que bom que a gente vai poder partilhar da ambiência dessa casa. A gente fica muito feliz. Já falamos aqui mais de uma vez que a nossa vontade é morar aqui, mas não pode. Gratidão imensa por essa oportunidade. Gratidão por partilhar esse estudo com a companheira Neuza. Companheiros, toda vez que a gente tem a oportunidade de trazer uma reflexão aqui na Casa Espírita, de uns tempos para cá, a gente tem iniciado esse momento de reflexão com um trechinho que está lá no livro de Mateus, capítulo 28, em que o Mestre Jesus fala assim para a gente: Ide, pregai, ensinando-os a viver todas as coisas que vos tenho ensinado. Ensinando-os a viver, não temais. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos nós estamos aqui numa jornada intensa, né? De aprendizado, de superação dos nossos limites, de descobrir quem a gente é, de enfrentar as dificuldades que nós mesmos plantamos em outros momentos da nossa existência, mas a gente não segue sozinho, né? Assim, o Mestre Jesus permanece conosco, fortalecendo a nossa disposição para essa caminhada, despertando a nossa lucidez, né? Nos convidando a aproveitar as oportunidades que a vida vai nos trazendo de cura e de libertação. Nós aqui, né, os tarefeiros da Casa Espírita, cada um de nós aqui está enfrentando uma luta íntima, intensa, pessoal, né? Com os próprios conflitos, com os próprios medos, com os nossos equívocos. Mas acima de tudo isso, acima de quem nós somos ainda, né, paira nesta casa assim, uma ambiência de luz que é promovida pela presença do Mestre Jesus entre nós. A Casa Espírita é um grande hospital de vastas proporções, de muitas especificidades, que a gente possa, enquanto aqui estivermos, né, serenarmos a nossa mente, aquietarmos o nosso coração, respirarmos bem fundo, companheiros, absorvendo todo o bem que paira nesse lugar e aproveitarmos ao máximo a companhia do Mestre Jesus entre nós. Companheiro, sentiu o calor do Cristo aqui, hein? Calor. A gente vai partilhar hoje lá sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 ao 6. Diz lá: amai os vossos inimigos. E aí a gente ficou pensando, né, companheira Neuza? Mas como assim, gente? O que é inimigo? Como é que a gente definiria, né? O que eu entendo por inimigos? Quem são os nossos inimigos? O Google diz que o inimigo é aquele que prejudica fisicamente, prejudica emocionalmente, prejudica psiquicamente. Então, o inimigo é aquele que desperta em nós emoções infelizes. Ponto. A doutrina espírita, companheiros, fala o tempo inteiro do pensamento, né? Que embora a gente não veja, embora a gente não consiga esquadrinhar tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que o outro pensa,
não faz a menor diferença para o poder de atuação do pensamento nas nossas vidas e na composição da energia do orbe planetário. Tudo aquilo que a gente pensa nesse fluxo contínuo é impregnado de energia. Se a gente pensa coisa bacana, é impregnado de energia legal. Se a gente pensa coisa que não é bacana, é impregnado de energia pesada. Lá no nosso lar, aquele primeiro livro da parceria do Chico Xavier com o André Luiz, tem um momento lá que o Lísias, né, o instrutor que está acompanhando todas aquelas perguntas do André Luiz, ele fala: André, o pensamento é foco de energias restauradoras, pulsando incessantemente. Bom, se o inimigo é aquele que desperta em mim sentimentos menos felizes com as suas atitudes, e se a doutrina diz que o pensamento é um fluxo constante, né, tem alguma coisa que cabe a gente, tem algum poder que cabe a gente de não permitir que esse outro, que está no mesmo processo que a gente, né, de cair, de levantar, de aprender, de errar, de acertar, de fazer escolhas menos felizes, porque todos nós que estamos aqui estamos nesse movimento. Então cabe a mim, né? Tem alguma coisa que eu posso fazer. Tem alguma coisa que eu posso fazer com o pensamento, que é meu. Não está nas minhas mãos controlar a atitude do outro. Muitas vezes não consigo nem perceber que está nas minhas mãos controlar as minhas próprias atitudes, que dirá dos outros. Mas está nas minhas mãos perceber o tipo de pensamento, controlar esse pensamento, buscar um outro pensamento. Aí está lá no item 1, assim, ó. Item 1, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Pagar o mal com o bem. E aí a gente fica pensando, né, assim, na capacidade de Jesus, né, de esquadrinhar o nosso coração, né, de perceber aquilo que a gente precisava, né, e com isso ele vai dando o roteiro, assim, da nossa cura e da libertação. Se a gente entende isso que a doutrina fala sobre o pensamento, esse fluxo constante, que eu preciso dar conta, que eu preciso perceber, que impregna os lugares em que eu estou, né, os lugares que eu participo, a atmosfera dessa casa espírita, a atmosfera da minha casa. E aí o Evangelho diz lá no item 1, capítulo 12, pagar o mal com o bem. É uma proposta de profilaxia do Mestre Jesus, né? Se eu percebo, se eu vivencio situações com pessoas que despertam coisas menos felizes em mim, pela limitação da outra pessoa, por eu ter plantado em algum momento que eu não lembre, né, aquele rancor no coração daquele companheiro, e hoje ele entende que é uma oportunidade de ir às forras. Se eu estou nesse momento de lucidez, lembro desse item 1 do Evangelho, peraí, não vou embarcar nessa não. Eu vou cortar aqui agora, né? Eu vou cortar aqui esse fluxo, né, de alimentar alguma coisa que eu sei que não me faz bem. Não é porque a gente é bonzinho, não, que a gente ainda não é, né? A gente está nesse processo de aprender. Mas porque o Mestre diz que isso é profilaxia, né? Que isso é manutenção da nossa saúde. Então, Celso, companheiro Celso, teve uma atitude lá que despertou aqui, colocou um espinho aqui dentro do meu coração. Respiro fundo, vou alimentar, eu tenho essa opção, né? Vou alimentar, vou em contrapartida, vou fazer crescer, vou avolumar esse fluxo de energia que não é bacana, não. Quero outra coisa para mim. Quero caminhar com Cristo, né? A música dizia, segue-me, né? É isso que a gente veio fazer aqui, a gente veio seguir o Mestre. Companheiro Celso, infelizmente, esse pensamento eu não vou agasalhar aqui, não. Segue o seu caminho, vai em paz, né? Vibrar positivamente por você. Quando a gente lê pagar o mal com o bem, a gente pode ter muitas interpretações, né? E realmente pode ser que a gente tenha muitas oportunidades, né, de fazer atitudes, de pagar, né, realmente financeiramente, dependendo do contexto que a gente estiver. São muitas. De todas elas,
A que ninguém escapa é nessa atitude mental de receber alguma coisa que não é feliz, mas emanar alguma coisa que é positiva, num esforço de persistência. O item 2 diz assim, companheiros: fazer o bem a todos e emprestais, sem esperar nada em troca. Tem uma música do Emicida que chama Principia. Principia, não é à toa que ele escolheu o título para essa música, né? Principia é o nome de um trabalho de Lavoisier sobre o universo. Como é que os corpos interagem no universo. Nessa música, o Emicida vai falando, né, de várias situações que eu, vocês, todos nós vivemos, porque elas se repetem, e aí ele tem um refrão assim: tudo que nós temos somos nós. E aí, no verso, ele vai falar Ubuntu. É uma lenda africana que conta mais ou menos o seguinte. Uma tribo africana, chegou um pesquisador e viu as crianças lá reunidas, aprendendo, sentadas com seus ancestrais, e falou assim: olha, eu trouxe aqui uma brincadeira, uma dinâmica, e quem chegar, né, tinha uma meta, um estirão assim para correr, tinha um prêmio, quem chegar lá primeiro vai ganhar. Porque a intenção dele era ver como que aquela tribo se relacionava numa competição. E aí o que as crianças fazem? Elas se dão as mãos e elas vão formando um U de mãos dadas e envolvem o tal prêmio. E aí ele fala: como assim? Vocês não entenderam, crianças? Quem ganhou? Aí as crianças respondem: todos nós ganhamos. Porque se um só ganhasse, todos nós perderíamos. É lindo, gente. É assim, é de uma humanidade, né? Que talvez a gente ainda, mesmo depois do Mestre Jesus, a gente não tenha entendido, né? A gente tem uma separação de países, de classes, de religiões, mas na verdade todos nós formamos uma grande família, uma imensa família. E a gente ainda não entendeu que dentro dessa imensa família, todos os elos, né? Jovens, idosos, mulheres, homens, crianças, natureza, todos nós precisamos viver em harmonia para que isso funcione. Então, quando o Emicida fala, né, todos nós somos um, quando essa lenda Ubuntu fala, né, não adianta chegar no primeiro, porque se tem um vencedor, os perdedores, todos somos perdedores, já que a gente não pode partilhar. Quando o item 2 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, fala de fazer tudo bem, emprestar sem esperar nada em troca, né? É de um alcance do Mestre Jesus, assim, de uma visão tão dilatada sobre o que é a vida, né? Se a gente entende o que é esse pensamento, se a gente entende que a gente faz parte de um grande elo, de uma grande família, se a gente entende que aquilo que eu faço ao outro, a natureza, de alguma maneira reverbera para mim em algum momento, então a atitude mais saudável, mais inteligente que eu posso ter é fazer o bem o tempo inteiro, né? Quantas vezes a vida me trouxer a oportunidade de fazer o bem, eu tenho que estar disponível. Eu tenho que estar atento, eu tenho que aproveitar. Porque quando eu faço para o outro, no final das contas, eu estou fazendo para mim mesmo, né? E esse é o processo que a gente vai curando devagarzinho, através de muitas existências, todas essas dores, todas essas feridas que a gente tem por aqui. O item 3, desse mesmo capítulo que a gente está estudando, ele fala sobre a diferença de amigo e de inimigo. Às vezes, quando a gente vai fazer essa interpretação, fica tão grosseiro, né? Mas como, gente? Como amar alguém que desperta em mim coisas que não são boas? Da mesma maneira que eu amo aquelas pessoas com que eu tenho uma cumplicidade imensa desde sempre, né? Pessoas que partilham da minha história, pessoas que eu tenho uma comunhão, né? Uma afinidade, não preciso nem falar nada. Olhei a companheira Neuza já entendeu o que é. Como, né? Desenvolver por Neuza o mesmo sentimento que talvez um outro companheiro tenha me feito
pensar, sentir coisas ruins. Aí o Evangelho vai falar para a gente, nesse item 3, que é óbvio que a gente, ao longo da nossa jornada, a gente vai tendo afinidades com algumas pessoas, porque nossas histórias são parecidas, porque a gente vivenciou experiências juntos e aí a gente fortaleceu um elo, e com essas pessoas a gente tem uma comunhão, uma confiança, flui, é natural, né? Você pode passar 3 horas do lado dessa pessoa sem falar nada que não fica um desconforto. Esses são os amigos, as pessoas que despertam naturalmente coisas boas em nós. E aí, nesse item, ele fala assim, não é porque você tenha hoje essa mesma postura com alguém que despertou em você coisas menos felizes. Não é isso, né? Mas é só para a gente não alimentar esse círculo de negatividade, de coisas tristes, de coisas infelizes. Tem um videozinho do Divaldo Pereira Franco. Vocês já devem ter visto, porque é um vídeo famoso, e o Divaldo fala mais ou menos assim, né? Ele diz assim no vídeo, o amor é a força mais poderosa do universo. O importante é você desenvolver isso que existe em você, né? O latente, né? Somos filhos de Deus e logo temos os mesmos atributos dele e estamos aqui para despertá-los. E aí o Divaldo diz assim nesse vídeo, despertar esse amor, né? É a gente estar atento. Se alguém é seu inimigo, né? Se alguém diz declaradamente, eu não gosto da companheira ri alto demais, companheira usa um cabelo Rony. Gente, a Aparecida falou que meu cabelo está parecendo Rony Von. Como assim, Aparecida? Como assim? Não gosta da companheira que ela usa com o cabelo parecido Rony Von? Divaldo diz nesse vídeo que não tem problema. Não tem problema se alguém não gosta da gente. Não tem problema se alguém encontra na gente referências ruins. Isso é uma questão dela, faz parte do universo que ela é. O problema é quando você tem alguma coisa ruim contra o outro. E aí ele vai discorrendo esse vídeo, é pequenininho, acho que menos de 5 minutos, falando desse item aqui, né? Que a nossa tarefa na vida é não deixar esse rastro de animosidade por onde nós passarmos, né? Que a nossa tarefa é fazer um esforço de persistência para não cultivarmos inimigos, né? Eu sei que alguém não gosta de mim, mas isso não tem referência dentro de mim. Não tenho proximidade, não tenho afinidade, porque a vida ainda não proporcionou isso para a gente, mas ao mesmo tempo não nutro, não alimento essa corrente negativa. E isso é o que a gente dá conta hoje. E isso é o que a gente consegue fazer hoje. E aí, nesse mesmo vídeo, ele fala desejar o bem, deixar ir, quebrar o elo de vibrações negativas. Companheiros, vou trazer um exemplo aqui, que não é um exemplo muito agradável de se ouvir, mas é um exemplo que se encaixa muito bem sobre esse item, né? O Rossano Klingen, psicólogo espírita, ele tem uma palestra que ele está falando sobre mágoa e ressentimento. E aí, olha o exemplo que ele usa. Ele diz assim, imaginemos que você saiu para o trabalho, você está arrumado, vai pegar o seu transporte, tomou café, coisa e tal, sentou lá no transporte público e começa a te dar um revertério aqui, não caiu bem o café da manhã. Caiu bem o café da manhã, você bota para fora. Você pega um tapaué rapidinho, você não passa sair se vexando, você vomita dentro desse tapaué e tapa. Se recompõe, botou para fora, melhorou, foi embora. Ele diz que toda vez que a gente alimenta uma mágoa, um ressentimento, seja falando com alguém, sabia, gente? Sabia o que Cida fez? Ou então mesmo quando a gente já se policia para não falar, mas que dentro da nossa cabeça, naquele fluxo de pensamento que a gente começou, as nossas reflexões, a gente alimenta aquilo. Ele diz
que é como se no dia seguinte você pegasse aquele tupperware que você vomitou, aquilo que te fez mal, abrisse e sentisse aquele cheiro novamente. O cheiro que sai de lá é bom, gente? Não. Tá podre, né? Tá mal cheiroso, não faz bem. E aí ele diz que quando a gente fica nesse processo de alimentar esses ressentimentos, é como se a gente, todos os dias, abrisse aquele tupperware, uma coisa que não faz bem, que a gente já sabe que não faz bem. É uma imagem forte, mas é uma imagem que faz a gente pensar direitinho, né? Vou reviver aquela emoção. Não quero não, gente, eu deixo ir. Companheiro, que pena que você não entendeu, assim, que apesar de ainda ser uma criatura medonha, por isso que estou aqui, mas estou num esforço intenso, gente, para ser melhor, para ser diferente. Que pena que você não conseguiu perceber isso. Que pena que você não conseguiu entender que quando eu te magoei, quando eu te feri, quando eu te maltratei, eu não tinha a lucidez que eu tenho hoje. Porque se eu tivesse, eu faria diferente. Vai em paz, né? Vai em paz, segue sua vida. E aí, se a reconciliação não é possível, porque às vezes não é, né? Às vezes o companheiro não está naquele momento, às vezes a mágoa foi muito intensa, né? Às vezes a gente também não está em condições de pedir perdão ainda, de aceitar o perdão, então que a gente faça isso na prece, né? Mestre Jesus, né? Te entrego, companheira Silvia, que ela possa nutrir melhores sentimentos em relação a mim, porque quando eu a feri, eu não sabia o que eu sei agora. Mestre Jesus, né? Te entrego, companheira Lelé, que ela possa me perdoar, porque eu agora quero seguir um outro rumo, que a vida traga a oportunidade da gente se entender daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, daqui a 150 anos, porque a nossa caminhada é longa. O que a gente não pode é continuar alimentando, né? E aí, assim, se Lelé não quer entender, se a Aparecida não está em condições de entender, se Silvia não está em condições de entender, é um processo que cada um de nós vai ter que responder. Mas o que Divaldo nos convida nesse vídeo é que a gente comece hoje a desfazer esses elozinhos de inimizade, né? O que o item 3 lá do Evangelho segundo o Espiritismo fala, né? De amar os inimigos, né? De fazer prece pelos inimigos, é a gente entrar nesse processo de ir aliviando essa nossa carga, né? De ir liberando essas nossas dores, né? E isso traz uma tranquilidade que faz bem para a gente, né? Que altera a nossa psicosfera, que faz com que o nosso pensamento vá se transformando. O item 4 do Amai os vossos inimigos, ele fala sobre abençoar os inimigos. Tem um pensamento do Chico Xavier, em que ele diz assim, mais ou menos, né? Ele diz assim: agradeço todos aqueles que cruzaram o meu caminho. Agradeço principalmente aqueles que se tornaram obstáculos em meu caminho. Porque sem esses obstáculos eu não teria avançado 1 milímetro. E se a gente for pensar, mesmo que a gente não diga para as outras pessoas, se a gente for lembrar assim, da nossa história e de todas as vezes que a gente teve, né, essas encruzilhadas da vida em que a gente sente a ingratidão de alguém, em que alguém calunia, em que alguém dá uma resposta diferente daquela que a gente estava esperando, em que a gente se vê numa situação assim de maltrato, de injustiça. Se a gente for analisar com maturidade, a gente vê que esses momentos fazem com que a gente avance, com que a gente cresça, com que a gente amadureça. Ah, não vou passar por isso de novo não, gente. Eu agora, quando chegar, não vou fazer esse comentário, porque eu sei que esse comentário traz esse tipo de resposta. E quando eu percebo, eu estou envolvido numa situação que eu não quero mais estar. Vou tomar cuidado com o jeito que eu chego, vou tomar cuidado com as propostas que eu faço. Os obstáculos, né, eles fazem, os obstáculos nas relações, na convivência, eles fazem com que a gente cresça, né? Tem um pensamento de Emmanuel que diz que os problemas que a gente encontra na convivência só têm a finalidade de descobrir os problemas que estão aqui dentro, né? E aí a gente acha que o problema é a convivência lá com aquele parente difícil, mas na verdade aquele parente difícil só está deflagrando alguma coisa que tem aqui dentro.
que existe aqui dentro. Ai, falou aquilo. Aquilo só tem peso porque alguma coisa aqui mexeu em alguma coisa aqui, em alguma coisa que estava doída, em alguma coisa que não estava resolvida. Tem uma página que a companheira Cida nos mandou um desses dias do livro Mais Luz, do Chico Xavier, com parceria do Chico Xavier com o Espírito Batuíra. E a página é assim: abençoemos sempre. A gente não vai ler a página, vai ler no celular, mas ela fala disso, né? Abençoemos aquelas pessoas que na nossa caminhada são motivo de desgosto, porque elas nos trazem uma nova reflexão sobre a vida, né? Abençoemos aquelas pessoas que nos tiram o sono e nos dão a oportunidade de refletir. Peraí, por que comigo? Por que eu? Para quê? O que tem por trás disso? Abençoemos essas pessoas que nos colocam em crise, nos tiram do marasmo e nos fazem rever a nossa bota. Eu até comentei com a companheira Cida quando ela mandou, eu falei, caramba, Cida, assim, a gente quer confortinho, né? Assim, é tão bom quando a gente está entre os amigos, entre aqueles que a gente tem afinidade, aqueles que dão colinho, aqueles que têm sempre um sorriso bacana. Eu nunca tinha pensado na importância de você estar atento àquelas pessoas que despertam outros tipos de sentimentos em você. Né? Peraí, eu estava achando que eu era assim, mas na verdade eu não sou ainda, né? Quando Letícia falou isso, fiquei pensando num negócio que eu nunca tinha pensado. É uma postura assim por isso que o Evangelho, né, é um convite assim é uma receita médica para todas as dores, em todos os tempos, para todos os males, né? Porque a gente, quando cura por dentro, ao longo dos anos, a gente cura por fora, né? E aí a gente vai usando uma lição do mestre aqui, vai limpando uma dor ali. É tão ruim quando a gente entra num lugar e não gosto de fulano, sentar longe de ciclano, não tive que cruzar. Tão bom quando a gente está leve, que a gente pode transitar por todos os lugares, dar bom dia para todas as pessoas, que isso não seja um peso, né? O Evangelho é a nossa cura, né? Assim, a vivência do Evangelho é a nossa cura, a nossa libertação. E a gente está nessa caminhada aí. O bom que a gente pode lançar a mão assim, da casa espírita para essas pausas de reflexão, para essas vacinas, né? Para esses medicamentos homeopáticos. Tem homeopatia e tem antibiótico de altas doses, né? E agora, companheira Nilza. Senti calor aí, Nilza. Bom, boa noite, meus amigos. Dando continuidade, né, ao nosso estudo da noite de hoje, nós temos aí um convidado maravilhoso, né? E está atento, né? Dando continuidade ao nosso estudo da noite de hoje, às nossas reflexões, né? Nós vamos prosseguir refletindo sobre os itens 5 e 6. Né, minha criança? Não é assim? Isso. Pois é. Bom, nós espíritos sabemos, que a vida não termina aqui, não é mesmo? Nós sabemos disso. Que estamos aqui de passagem, né? E sabemos que por algum tempo estaremos aqui e depois iremos, né, para o plano espiritual. Ora estamos aqui, ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. Beleza? A morte, na verdade, é apenas... Deixa eu colocar
acabemos. A morte apenas nos livra de tudo que é material, né? Tudo que é material ficará aqui, não é verdade? Nós vivemos nesse mundo de provas e expiação, onde o mal acontece em grande proporção ainda, né? Somos ainda imperfeitos. E Paulo de Tarso já diz que já somos o que somos. E eu digo, graças a Deus, né? Que já estamos aqui essa noite, reunidos na casa de João Evangelista, porque esse caminho do mal já nos cansou, né, gente? Já nos cansou. Estamos cansados de tantos erros vividos, de tantas coisas que já passamos, tantas imperfeições que já vivemos, né? O que nos separa do mundo espiritual é só essa existência, porque a morte, na verdade, ela não existe. Eu levarei comigo todos os valores que faz de mim a pessoa que sou hoje, né? Nada muda, porque não é porque a pessoa desencarna, né? Muita gente diz assim, desencarnou, mas ele era muito bom, uma pessoa muito boa. Não é bem assim, né? Se ele é bom, ele será bom também, né? Agora, se fez coisas erradas e buscou caminhos errados, não é tão bom assim, né? E como mudar, na verdade, eu queria refletir com vocês, é como a gente mudar de uma cidade, né? De uma cidade, de um país, né? Eu levarei comigo daqui, né? Do planeta Terra, todas as lembranças boas ou más, sentimentos de amor ou de ódio. Por isso que a morte não nos separa das criaturas. Temos um vínculo, porque nós somos energia. E essa energia, ela nos leva ao outro, né? De encontro ao outro, né? Quando a pessoa que eu amo desencarna, eu continuo amando essa pessoa. E não depois, né, do enterro que acontece, aí eu chego em casa e digo, pronto, acabou. Eu não me lembro nunca mais dessa pessoa. A gente sabe que não é bem assim, né? Se a pessoa marcou a minha vida, né, tive um amor verdadeiro por essa pessoa, eu viverei sempre lembrando dessa pessoa, lembrando dela. A morte, na verdade, é apenas um estágio, né? O mesmo acontece quando eu odeio uma pessoa. Ai, que palavra dura, né? Né, criança? Odiar, né? Pessoas às vezes falam, quando eu te odeio. Muito triste, né? Vamos trocar por ranço. É ranço é melhor, né? Ranço é melhor. O mesmo acontece quando eu tenho ranço por uma pessoa desagradável, criatura difícil. Aí eu posso até mudar de cidade, de país, mas eu vou continuar com raiva daquela pessoa, com ranço dessa pessoa, né? E isso alimenta, na verdade, essa ligação negativa que eu sinto. Se eu ou essa pessoa que eu tenho esse ranço desencarnar, nada vai mudar. Daí temos os inimigos desencarnados no plano espiritual. No caso, desencarnou, vai para a erradicidade, levarei comigo todo esse ranço, todas essas coisas desagradáveis, alimentando esse mal, né? Então, quem são realmente os nossos inimigos desencarnados? Quem será? Bom, será que são pessoas distantes de nós, pessoas que a gente às vezes sai do nosso carro e no trânsito a gente dá de encontro, aquela pessoa nos fecha no trânsito? Será que é essa pessoa? Eu acho que não. Eu acho que é uma pessoa que é importante para você. Aquela pessoa que convive com você diariamente. Aquela pessoa que você tem um apreço por ela.
que é seu companheiro ou sua companheira, que é seu filho ou sua filha, enfim, seu vizinho também, amigos, né? Muitas vezes. São pessoas próximas de nós, são pessoas que nós temos carinho, que nós temos apreço, que nós temos amizade, não é mesmo? Que foram muito magoados por nós, né? Ou eles nos magoaram e ficam eles não se conformam com isso. Acabam criando aquela antipatia medonha e buscam, às vezes, na erraticidade, né, a vingança. Daí acontece o quê? Esses relacionamentos que temos dificuldade de perdoar, né, podem se tornar verdadeiros casos de obsessão e subjugação. O que acontece muito, muito mesmo, né? Nós estamos aqui numa casa espírita, onde existe o tratamento, né, o tratamento espiritual, e a gente vê muito disso, né, na mesa mediúnica, muitos sofredores, e pessoas com situações de muito conflito, de muita tristeza, que às vezes não conseguem, né, se libertar. Por que não conseguem? Porque, na verdade, essa pessoa está muito magoada, está com muito ranço, muito ranço no seu coração. Não perdoa, né? Então, Jesus nos convida a perdoar para que não soframos de um mal maior. Olha só, gente. Jesus nos convida a perdoar para que não soframos de um mal maior. Por quê? Claro, uma vez que não perdoamos, também não seremos perdoados, né? Com certeza. O Espírito de Verdade do Livro dos Espíritos, né, nos diz que esse estado de maldade na verdade, ele é temporário. Ele não é tempo todo, né? Não é permanente, porque Deus não criou o homem para vingança, para o mal. Deus não nos criou para isso. Ele nos criou para o amor, né? Não foi para o ressentimento, para o ódio, para o ranço, para tudo isso, né? Nada disso são criações divinas. Na verdade, Deus nos criou para amar, para nos respeitar, para convivermos bem e sermos felizes, né? Que essa é a nossa direção. Muitas vezes, esses relacionamentos cheios de conflitos que vivemos hoje têm origem também de vidas passadas, sabia? A gente às vezes fica refletindo, né? Poxa, às vezes você tem um filho, uma filha, um companheiro ou uma companheira que traz tantos problemas, né? Principalmente filhos, né? Às vezes você olha a criança, que criança linda, né? Do bercinho, tão sereno, tão querido, mas na verdade, muitas das vezes, essa criança, ela vai crescendo, vai chegando adolescente e vai mostrando, né? Se mostrando, vai chegando o homem velho, né? Vai chegando aquele espírito que muitas das vezes nós fizemos mal a ele, né? Na verdade, nós é que devemos a ele e não ele a nós. Então cria-se aquela antipatia, aquela problemática com o filho. Ai, meu pai do céu, que essa criança tão difícil, puxa vida, né? E acontecem essas coisas. Na verdade, são nossas vítimas eles, né? Nós é que lhe causamos algum mal no passado ou no presente e por esse motivo estamos ligados a ele, né? Na misericórdia de Deus é tão infinita que nos dá o esquecimento, né?
nos dá o esquecimento para que nós não conseguimos suportar a prova, né? Porque como estamos no mundo de provas e expiações, vivemos aqui provando e expiando. Não é fácil, mas estamos no lugar certo, na hora certa. Os materialistas acreditam que podem ser inimigos das pessoas e que podem revidar o ódio com o ódio. Pois tudo acaba mesmo. Se vamos morrer, para que reconciliarmos com os inimigos? Eu já escutei muito disso. Sabe? Não acredito não em vida após a morte, que é isso? Não é nada, entendeu? O negócio é viver mesmo, deixar a vida me levar, vamos curtir, vamos aproveitar ao máximo, porque a vida é uma só. A gente sabe, como espírito que somos, que não é bem assim, né? Nós já sabemos que isso acontece. Muitos processos de obsessão e subjugação e trazem muitas das vezes doenças gravíssimas, né? Depressões, problemas de pânico, né? De síndrome do pânico e outras doenças mais psíquicas, né? Aí, o que acontece? Nós precisamos perdoar, né? Essas subjugações, essas obsessões vão continuar. Por quê? Nós precisamos mudar o nosso pensamento, o nosso comportamento e os nossos sentimentos para com essa pessoa. Precisamos perdoar. Por isso, Jesus nos ensina que é preciso amar os nossos inimigos, enquanto estamos a caminho com Ele. Claro, né, gente? Nós não devemos levar ressentimento, rancor das pessoas. Temos que procurar encontrar com essas pessoas, conversar e resolver enquanto estamos a caminho com ela, ou ele, né? E que se não conseguimos resolver nossas desavenças aqui na Terra, essas dificuldades continuarão muito grandes no plano espiritual, trazendo para nós muitas consequências muito desagradáveis, né? Perdoar os inimigos é também pedir perdão para nós mesmos, né? Porque nós também erramos. Não foi só o irmãozinho que errou, nós erramos também. Em Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24, diz assim: portanto, disse Jesus, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-me diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. O que Jesus quis dizer com esse versículo? Ele quis dizer que não adianta a gente fazer de bonzinho, levar ofertas, agradar todo mundo. Não é bem isso que ele quis dizer. Ele quis dizer o quê? Que precisamos nos reconciliar. Primeiro, depois sim, né, buscarmos entregar a oferta, levar a oferta, que seja. Né? Aí o Pedro, tem outra passagem que eu gosto muito, todo mundo conhece, mas é sempre bom repetir. Bom, Pedro perguntou a Jesus: mestre, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? Aí Jesus lhe respondeu: não somente 7, mas 70 vezes 7. Olha quanto que temos que perdoar, não é verdade? Tem gente que diz assim: eu não consigo, eu não perdoo. Se acontecesse comigo uma situação difícil e
luta, de problemas de relacionamentos, eu não sei perdoar. Não adianta, sou assim vingativa mesmo, é assim que eu nasci, vou continuar assim, né? Mas sabemos que é necessário perdoar e Jesus nos ensina 70 vezes 7. Não só 7, mas 70 vezes 7. É o nosso grande desafio perdoar, né? Nosso grande desafio. Aí a gente diz assim, não é fácil. Realmente, tem situações gravíssimas, né? De que as pessoas às vezes até financeiramente, né? Nos deve aquele dinheiro que nos faz falta e você fica naquele constrangimento e realmente é complicado, mas é necessário que modificamos nosso pensamento e buscamos a oração, buscamos para que possamos também perdoar os 70 vezes 7, como Cristo nos ensinou. O amor é a nossa ferramenta maior. Precisamos amar a todos igualmente, né? Como Jesus nos ama. Jesus Deus é pura misericórdia. Jesus, nosso irmão maior, é misericordioso, entendeu? É bondoso, e é isso. O amor é a alavanca que vai nos conduzir ao aperfeiçoamento da humanidade. Achei essa frase linda, criança, não é bonita? Né? O amor é a alavanca que vai nos conduzir ao aperfeiçoamento da humanidade. Então, nada de rancor, nada de raiva, nada de, né? Nada disso. Precisamos do quê? Amar. Só vamos ser realmente uma família planetária quando aprendermos a amar de verdade. Tá? Para terminar, perdoamos aos inimigos é pedir perdão para si mesmo, né? Perdoar os inimigos é pedir perdão para nós mesmos. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Então é essa reflexão que eu trouxe para nós essa noite e precisamos, né, deixar bem claro essa questão de perdoar. Precisamos trabalhar isso conosco, com a nossa mente, nosso coração, para que possamos buscar realmente o reino de Deus em nossas vidas. Tá? Agora vamos passar um videozinho, né? Do Chico Xavier. Apaga aqui, né? Não precisa não, meu. Não, você meu. Só uma. Ah, tá. Se eu tivesse influência, Certo? se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo, para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar
o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo. Então, trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais novos de outras religiões, para que, com respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa. Porque todo amor que é possível, infelizmente, ainda é um amor muito carente, de grande parentesco com o amor dos animais. Lindo, né, gente? Muito lindo, né? Chico, maravilhoso. Bom, boa noite, muito obrigada. Alguém que ama, tem mais de 45 anos, sofre com esse. Nós agradecemos as meninas pelas reflexões, né? E a gente ouve o tempo inteiro, né? Que nós ainda não sabemos amar. Mas não é por isso que a gente vai deixar de exercitar, porque tudo aquilo que a gente ainda não consegue compreender e avançar, mas nós nem por isso deixamos de caminhar e de buscar, porque todos nós temos essa capacidade de amar. E é lindo aquela página que a Raquel trouxe, né, que eu compartilhei com ela. Você já pensou se nós pudéssemos abençoar todos ao nosso redor, todos no nosso caminho? Se a gente ainda não pode fazer isso, mas só de lembrar, em alguns momentos, já é um exercício. Gratidão, companheiros, pelas palavras. Amém. E na próxima quarta-feira, na nossa casa, no dia 19, nós teremos o companheiro Walter Silva. Gente, eu não trouxe o tema, mas é um companheiro já conhecido da nossa casa. Ele vem próximo a Rio Bonito, de um bairro, e é uma palestra que certamente vale muito a pena. Na próxima sexta-feira, né, são as companheiras da nossa casa, como de habitual, é a nossa companheira Cristiana e a Eliana Fonseca, né, que vai trazer para nós o tema Jesus e Humanidade. Sintam-se todos convidados e aguardamos por vocês. E agora é aquele momento nosso do passe, que é um momento único, não é obrigatório, mas é altamente benéfico. Os companheiros serão convidados pelo nosso companheiro Auro, pode se manter em seus lugares, serão convidados 9 por vez. A dirigente do passe é a Sandra, os nossos passistas são as companheiras Silvia, Meire e Maria Aparecida. Certo? E, correto, meninas? A Sandra vai fluidificar a água no final, na saída do passe. A água será servida no copinho ali na mesa, abaixo da janela, para que todos possam fazer uso delas. E, o que mais? Sim, para quem fez a conversa fraterna, já deve ter resposta. Para quem fez na semana passada, pode me procurar, que provavelmente já deve ter a resposta do receituário. E agora eu vou convidar a nossa companheira Raquel para a nossa prece final. Muito obrigada a todos vocês pela presença e vamos seguir em paz, gente. Que bom estar aqui, que bom estarmos aqui. A imagem de Chico, a voz de Chico, a mensagem de Chico é algo que nos conduz a um outro estado de consciência, né? De serenidade, de esperança, que essa sensação possa nos acompanhar.
Deus infinitamente justo, misericordioso e bom, Senhor da vida, somos gratos por essa oportunidade, somos gratos por todos os caminhos que nos trouxeram até aqui. Mestre Jesus, nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso farol. Que o teu nome, Mestre Jesus, seja direção, alívio, força para essa grande jornada de aprendizado que todos nós estamos empreendendo contigo. Espiritualidade amiga, mentores, anjos guardiães, equipe espiritual que nos acompanha, que torce por nós, pelas nossas conquistas felizes. Gratidão por essa oportunidade. Que saibamos aproveitar as oportunidades que a vida nos trouxer de cura e libertação. Que assim seja. Graças a Deus.